Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Bom, gente, aqui eu sou a Priscila, sou jornalista e vou falando aqui, né, nesse canal. Falo bastante de muitas coisas, principalmente de artes marciais. E é um diário, né, de vida, e vou cruzando com arte marcial, que aprendo. Bom, eu tô fazendo arte marcial, continuo fazendo, tô fazendo 2 artes marciais, o Wing Chun, Aikido e o Aikido. Mas eu não tô satisfeita. Parece que é uma coisa, né? Quando você gosta bastante de fazer artes marciais e ela te traz um benefício, não é um saco sem fundo. Você quer fazer outras, mas teu corpo também tem um limite, né? Tem um limite. Eu ando bastante. Eu já disse aqui pra vocês, né, que eu sou bem... Não é uma questão de eu ser... Eu não sou da geração saúde, mas assim, eu naturalmente sou saudável, naturalmente. Eu não bebo, não fumo, eu ando, tudo que eu posso fazer eu faço a pé, andando, adoro andar, eu realmente gosto de andar. E eu ando distâncias grandes. E agora, aí frequento homeopatas, né? Sou muito natureba. Eu não gosto de tomar remédios. Eu não gosto de ir ao médico, não gosto de hospital. Vocês sabem, né? Aliás, não suporto. Então, mas assim, é muito complicado pra mim. É muito complicado pra mim ir ao médico. A visita no médico é um momento estresse. É um momento tenso, momento tensão. A gente tem alguns momentos, tensões na vida da gente, e tem determinados profissionais que incomodam a gente não gosta. Perfil do profissional. E aí é uma coisa assim irônica na vida, porque você vai tendo problemas com esses profissionais que você não gosta, tá? Perfil. Então o médico é um profissional complicado pra mim, tá? Bem complicado, sempre foi. Depois da morte do meu pai, que eu vi, né, os erros médicos com ele, infecção hospitalar, um hospital horrível, né? Vocês já sabem qual é o hospital, né? Todo mundo já sabe. Faz 1 ano e meio que eu tô falando desse hospital, denunciando esse hospital. Um hospital que tem um marketing muito bom, mas se tratando de hospitais e médicos, o marketing não é seguro, não é confiável, né? E aí, gente, eu não vou toda hora ao médico, tá? Assim, hospital é raríssimo, se eu estiver morrendo. E ainda assim eu não vou querer ir. Então, mas é muito complicada a minha relação com médicos, inclusive com os meus. Os médicos que não são meus piorou, né? É uma relação bem complicada. Eu sou extremamente crítica, eu sou exigente, eu leio. Se eu tenho um problema de saúde, eu pesquiso e é complicado, tá? Eu questiono eles, eu não acredito neles. Se vou no médico, ele fala o que eu não concordo, eu vou discordar deles. Então, é bem complicada a minha relação com médicos, sempre foi. É um profissional que eu considero arrogante, é um profissional despreparado para atender pessoas, é um profissional desumano, mercenário, comercial, né? A maioria dos médicos, sei lá, você vai ter um ou outro que não seja assim, mas ele ficará em algum momento. E claro, eu frequento homeopatia, mas quando tem, claro, problema no joelho, porque você quando pratica arte marcial, você não sai do ortopedista, tá? É verdade. Você não sai do ortopedista, tá? Porque você cai, você torce, você força o joelho, tá? Então assim, você tem muitas lesões, né? Quando você pratica arte marcial, você tem muitas lesões, tá? Então assim, o ortopedista, ele passa a ser da família. Então tenho sim o meu ortopedista, que eu vou sempre, desde pequena. Ele já sabe que eu pratico arte marcial, tem outros que eu vou, são sempre os mesmos. Eles me dou bem com eles de uma certa forma.
na medida do possível. Mas o médico, você vai ver isso que é um perfil no geral, tirando algumas exceções. A minha ortopedista não é assim, não. Eu vou sempre lá, ele já conhece meu histórico, sabe que eu pratico arte marcial, sabe que eu adoro arte marcial, que eu não vou parar. Então ele respeita isso, ele respeita isso, tá? Já é de idade, já é um senhor, então é um médico praticamente de família. Então assim, eu me dou bem com ele, por enquanto sim, nunca discuti com ele. E eu acho até que ele aprecia, né, o fato de eu praticar arte marcial. Ele parece que gosta, curte, sabe? Dá força. Os tratamentos dão certo, tá? Ele me engessa. Eu fico boa, rápido. Ele é radical, né? Ele já é do gesso, tá? Engessa e fica bom. Agora, o comportamento dos médicos é bem complicado. Por quê? Porque é o seguinte, eles sempre vão tentar pôr alguma doença em você. Eles sempre vão tentar. Porque o médico vive, ele ganha dinheiro com doença. Se não tiver gente doente, o médico não vai ganhar. É simples assim. Então, o médico, ele ganha dinheiro com a desgraça, que é a doença das pessoas. É um fato. Ele ganha dinheiro com isso. Então, para ele, é legal ter pessoas doentes. Gente, é sério, é engraçado, mas é verdade. O médico quer pessoas doentes, claro, porque ele precisa ter gente doente, para ele ganhar dinheiro em cima disso. E ele vai te pôr doença se você deixar. Ele vai te pôr doença. Porque, vou dar um exemplo, né? Meu caso, tá? Olha como eu acho quando eu vou lá. Eu já sei que ele ganha dinheiro com doenças, né? Então eu já sei que ele quer que eu fique doente. Mas ele não vai conseguir isso, né? Porque eu me cuido na medida do possível. Na medida do possível eu me cuido, né? Eu sou bem independente, tomo vitaminas. Ela me deu um monte, né? Eu fui na minha homeopata. E nem a homeopatia se salva, tá? Nem a homeopatia se salva. Eu fui na homeopatia porque você escolhe a homeopatia porque é uma medicina mais diferente, né? Mais diferenciada, né? Vê o ser humano como um todo, né? Como ser humano, não como um objeto, né? A alopatia, a medicina alopática, os médicos, eles veem você como um objeto, né? Como uma parte. Só que o todo conversa. Quando você está doente, é o todo. Não é só uma coisinha, né? Então não tem muita lógica, né? A alopatia, mas enfim. O médico, né? Medicina tradicional, que eu não acredito muito. Mas enfim, se eu torço um pé, claro, eu vou no ortopedista. Não tem jeito, né? Às vezes eu uso produtos homeopáticos. Eu vou no ortopedista e no médico homeopata. Um complementa o outro. Mas eu fui na homeopata, e essa homeopata que eu vou, eu acho ela muito boa, tá? Ela dá remédios bons, ela dá remédios que fazem efeito, tá? Eu vi mesmo, fez efeito, né? Quando eu tive aquele problema no dente, ela deu um remédio e resolveu. Bruxismo também resolveu. Então assim, ela realmente é boa. Só que o problema dela que é um problema do médico. Ela quer pôr doenças em você. Ela quer pôr doenças. Então ela começou a falar para mim, porque meu cortisol tá alto. Não era para ser diferente, gente. Depois do que eu passei com o meu pai, o meu organismo se desestabilizou. Mas podia ter sido muito pior. Mas é óbvio que a minha saúde mental e emocional ficou em frangalhos, né? Porque você tá com o pai. 9 infecções hospitalares no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tá, gente? É sempre bom lembrar para as pessoas perceberem que esse hospital não é tão bom assim quanto falam. É só marketing, tá? Então, depois de tudo que eu passei com meu pai, é óbvio que o meu organismo, tanto o meu mental como o meu físico, foi abalado. Tem gente que ficaria muito pior que eu tive uma estrutura boa. Tem gente que pira, né? Você passar 3 meses com seu pai lutando com um monte de infecções hospitalares no hospital sujo, tá? Você brigando com os médicos, você tentando tirar seu pai, não consegue. Quando você vai tirar seu pai morre, não dá tempo. Você pegar o corpo do seu pai, que nem fui eu, né? Eu fui pegar o corpo do meu pai, todo machucado. Então assim, e o nervoso que eu passo com esse hospital, a raiva, o ódio, então é uma coisa, para onde vai isso? Óbvio, isso vai para o físico.
É claro que a raiva e o ódio vai pro teu físico, né? Vai pro teu biológico, né? A tua saúde física e mental fica abalada. Só isso. Tô melhorando agora, depois de 1 ano e meio. Mas assim, fisicamente, eu tô colhendo os frutos disso. Meu cortisol tá alto, minha vitamina D tá baixa, minha prolactina deu alta. Isso porque eu não fico, né? Isso aqui eu fiz. Ela pediu para fazer uns exames de sangue que eu não gosto de fazer. Eu fui fazer, tá? Mas eu não gosto de fazer exame, porque eu não quero saber de coisa ruim, entendeu? Porque isso também, né? Se você sabe de coisa ruim, você vai incorporar coisas ruins. Você vai ficar pior do que você já tá. Você vai ficar pior, né? Então, eu acho assim, eu tenho essa filosofia. A filosofia de esconder. Prefiro esconder, tá? Prefiro esconder. E aí eu fui fazer o exame de sangue que ela me pediu, deu um monte de coisa terrível, assim, meu organismo está completamente desestabilizado. Embora eu não beba, não fume, pratique duas artes marciais, ande pra caramba, não como carne. E mesmo assim, o meu organismo se desestabilizou. Mas por quê? Por causa da questão emocional, óbvio, né? Que aconteceu com meu pai. Não tem como você não se desestruturar, né? Passar tudo que você passou com o teu pai, né? Vivendo 9 infecções hospitalares. Passando nervoso com esse hospital horrível. É o hospital do mal. É o hospital das 9 infecções. Só marketing. É o hospital só marketing. Então, agora eu fui lá, só que é o seguinte, eu estou ganhando peso. E isso está me incomodando bastante. Embora eu faça 2 artes marciais, ande pra caramba. Eu nunca fiz tanta atividade física como eu tô fazendo agora. Nunca. Só que antes eu tomava um remédio inibidor de apetite, psicotrópico eu tomava antes. Forte. Não é muito forte, porque eu tomei muitos anos e continuei igual. E aí é óbvio, né? Porque o psicotrópico que eu tomava segurava, sim, a minha vontade de comer coisas e me ajudava a emagrecer. Mas ele era forte. Só que não era tão forte assim. Meu organismo já tinha até se adaptado, né? Já a ele. Aí o que aconteceu? Eu achei muito bom que ela trocou. Ela pegou o psicotrópico e adaptou e substituiu por um remédio homeopático. É claro que eu tô ganhando peso, porque o remédio homeopático, ele não segura, tá? Ele não segura. Né? O psicotrópico, ele queimava. Eu não sei o que acontecia, porque eu comia mais e mesmo assim eu não engordava. Agora eu tô comendo menos e tô ganhando peso, assim, do nada, assim, do nada. Porque eu tô praticando, né, um monte de coisa, vou a pé, ando, faço muita coisa, né? Não é possível. Então, o que é isso? É emocional. Você não ganha peso de comer. É emocional. É emocional. Aí ela falou assim, bom, aí eu fui lá, né? Falar, ó, é o seguinte, o remédio não está funcionando. Eu falei, ó, o remédio não está funcionando. Eu tô comendo menos doce. Eu comia caixas e caixas de bombom, tá? Comendo menos. Eu substituí agora pelo whey protein de chocolate, que tá dando muito certo pra mim. Mas eu tô comendo menos, mas mesmo assim eu sinto que eu tô ganhando peso, né? Isso me incomoda bastante. Não tem a ver com gordofobia. Você fica mais pesada, sabe? Você fica cansada, fica mais pesada. A arte marcial fica complicado. Mas eu continuo fazendo tudo igual, né? E tô praticando mais atividade física. Então, tem alguma coisa errada. Aí ela falou o seguinte, que eu não tô conseguindo emagrecer porque o meu cortisol tá alto. Falei, agora? Falei, mas não é possível. O seu cortisol está alto. Enquanto você continuar com o seu cortisol alto, você não vai conseguir emagrecer. Falei, bom, mas o que eu faço para o meu cortisol diminuir? Eu faço arte marcial, eu ando, eu não bebo, eu não fumo. Eu não como carne, não é possível. Aí, por isso que eu tô falando, gente, é assim, é muito relativo, né? Não adianta você fazer tudo isso, nunca vai adiantar. Existe uma coisa genética e existe uma coisa emocional. O teu emocional
Ela é muito mais potente, né, do que você comeu ou não comer. Aí ela falou assim, não, você não pode, você tem que relaxar, fazer massagem. Olha ela, você tem que relaxar, não é isso. O cortisol vai baixar, você não pode ter mágoas. Porque essa homeopata que eu vou, ela é cheia dessas mensagens assim, não, você não pode ter raiva de ninguém, você tem que ser amor, sabe? É uma coisa assim. Eu discordo dela, né? Porque o ser humano é tudo isso junto, ele não é só amor, paz e amor, né? Ele é o conflito. Aí ela falou assim, então você não pode ter mágoas e raiva de pessoas. Então vai ser difícil, meu cortisol não vai diminuir nunca. Porque a raiva que eu tenho do hospital não tem como. Imagina não ter raiva do hospital. O hospital ferrou meu pai. O hospital acabou com meu pai, né? Por causa de 9 infecções no hospital, é culpa deles. Não tem como, né? Isso nunca, perdão nunca, né? Nunca vou perdoar o hospital. Não tem como, né? Meu pai não vai voltar. Meu pai já foi. Entendeu? Por erro deles. Então, assim, óbvio que não dá pra perdoar. Então, às vezes eu vejo, assim, esses programas, né, pra vítima, né, de erro médico. Não, o hospital pede desculpas. De jeito nenhum. Desculpa nenhuma. Desculpa nenhuma. Vai trazer meu pai de volta, né? A Anvisa pediu desculpa pra mim, né, pelas várias infecções, por não ter fiscalizado, né? O hospital, né? Claro, não teve fiscalização deles, senão o hospital não tinha causado 9 infecções hospitalares, né? Mas pediu desculpas. Gente, desculpa da Anvisa não vai trazer meu pai de volta. Tem desculpa, né? Então, você vai vendo essas coisas e aí você vai falando, cara, meu cortisol não vai baixar nunca, não vou conseguir emagrecer. Meu cortisol não vai abaixar, né? Porque eu sou humana. E o ser humano, ele não é só amor, né? Ele é tudo isso junto. E ele tem que conviver com isso. Então, ela falou, não, você vai fazer massagem, vai na piscina, pra você acalmar o teu cortisol, abaixar. Me deu um monte de remédio. Aí teve um momento que médico é fogo, né, gente? Eu não gosto de médico mesmo, tá? Eu engulo eles, mas eu não gosto. A minha relação com eles é ruim. É muito ruim. Eu tento, seguro, conto até 10, 20, 30. Mas é difícil. Aí, em um determinado momento, essa médica falou, olha, se o seu cortisol não abaixar, você vai ter diabetes, você vai ter colesterol. Eu falei, eu não vou ter. Aí eu virei pra ela e falei assim, por que você tá falando isso? Eu não vou ter. Eu não vou ter diabetes. Eu tomo tudo com adoçante, como é que eu vou ter diabetes? Aí você vai ter diabetes. Eu falei, não, você não pode falar isso. Eu não tenho, você só pode falar depois que eu tiver. Você não pode falar que eu vou ter. Você não é adivinha. Então, mas esse é o discurso, né? Então você quando vai no médico, por que eu tô falando pra vocês? Quando você vai no médico, você tem que ser crítico. Você tem que entender que ele quer, que o médico quer te colocar doenças. E você não vai ter se você não quiser. Você só vai ter se você quiser. Você só vai ter a doença se você quiser. Se você estiver aberto para ela, se você não se cuidar. E se você deixar aquele médico te incutir uma doença que você não tem. Então eu virei para ela e falei, eu não vou ter diabetes. Você está inventando isso por quê? Eu não tenho, eu não vou ter. E eu tomo tudo com adoçante. E aí ela... E outra, eu não quero ter, então não vou ter. Sou eu que decido, né? O que eu vou ter. Porque a doença você tem, muitas vezes, porque você mentaliza a doença, né? Você aceita a doença. Você mentaliza algumas doenças. E aí... Então é isso que eu quero dizer. Você vai no médico, você não pode acreditar em tudo que ele fala. Você tem que questionar. Você tem que fechar a tua guarda. Fechar a guarda. Desconfiar de tudo que ele diz. Porque o médico quer sim que você tenha doenças, ele ganha com isso, né? E mais, o médico te adoece. Se você permitir, o médico vai te adoecer, tá? Porque ele tem uma mente doentia, né? Ele tá acostumado com doença, só pensa nisso, ganha dinheiro com isso. Ele vive na sintonia da doença, né? O médico. Então, o profissional da saúde. Então, ele vai te adoecer. Além de que ele ter um bom pé
na sociopatia, né? Todo médico tem um pezinho na sociopatia, né? Porque ele lida, né? Com doenças. Imagina, o cara tá, né, o tempo todo, né, com gente doente, gente que tá morrendo, lidando com vida e morte. O cara é doente, né? Óbvio, se você tá num ambiente assim, você vai sintonizar com isso. Então, gente, eu assim, sinceramente, quando eu tenho um problema, eu vou no Google e pesquiso. Antes do médico me dizer. Se eu vou pegar um exame, eu pesquiso o que deu no exame, né? Vou lá, pesquiso. Eu mesma me informo antes dele. Porque eu confio mais no Google do que nos médicos. Porque eles têm, né, um discurso manipulador, né? O médico tem um discurso manipulador. E se ele quiser te pôr uma doença, ele põe. E você desenvolve essa doença. Porque é mental, é psicológico.